Uma biógrafa de Voltaire, Evelyn Hall, atribuiu a ele uma frase ou, no mínimo, um princípio que é a base dos argumentos libertários. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Muito recentemente, o mundo propagava a ideia de que todos eram Charlie, se referindo aos jornalistas franceses do Charlie Hebdo mortos por terroristas, mesmo que o que eles faziam e fazem ali se sustente em preconceito e ataques gratuitos. Claro que nunca defenderei criminosos terroristas por matarem pessoas porque disseram coisas, mas também não assinei nenhum contrato onde diga que eu tenha qualquer obrigação de ser Charlie, ou seja, apoiar o que era feito naquela redação. A Constituição americana garante a livre manifestação pacífica, e assim milhares de pessoas saíram às ruas de Charlottesville, que fica na Virgínia, onde mora aquele famoso pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, para defender a manutenção de uma estátua de um general da época da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, que era um confederado e, logicamente, escravocrata. Aliás, a coisa foi tão feia que o próprio Olavo de Carvalho, condenando o movimento, teria citado nas redes sociais que isso certamente foi financiado pelos esquerdopatas, do tipo George Soros. Mesmo que não seja verdadeira essa postagem atribuída ao Olavo, o fato é que a grande maioria das pessoas não aprovaria isso. Porém, essa minoria é séria, incomoda e convence. O fato é que os imbecis cada vez mais têm acesso à palavra. E eles têm esse direito. O problema é que eles estão sendo ouvidos. Essa extrema-direita alternativa americana, ou alt-right, termo cunhado por um protótipo de líder chamado Richard Spencer, usa de uma retórica simples, objetiva e baseada em estereótipos. O alt-right, bem como diversos setores da direita cristã, acusa imigrantes de tomarem seus empregos. Aliado a isso, os negros pertencem a outra raça, que não a suposta raça branca. Existe uma raça negra que naquela região, para muitos, nunca deveria ter perdido a condição de escrava. Mais que isso, essas pessoas utilizam muitos pontos convergentes com boa parte do pensamento da direita cristã e condenam a homossexualidade e repetem também uma fórmula de 2000 anos. Os judeus mataram Jesus Cristo e merecem ser punidos por tamanha heresia. Quando leio, ouço ou vejo imbecis citando que o nazismo é de esquerda, e vejo na prática as coisas como esse movimento, percebo o que está incutido na mente de algumas aberrações que se intitulam seres humanos, fica claro que, ao defendermos a liberdade incondicionada de expressão, de defendermos o direito incondicionado de dizer, precisamos estar cientes que existe um limite tênue entre dizer e fazer. Quando alguns outros estudantes tentaram se contrapor a tamanha passeata, ouviu-se gritos: "Fire! Fire! Fire! Fogo! Fogo! Fogo!" Uma atitude comum de alguns membros da Ku Klux Klan em relação a negros, ou seja, vamos queimar essas pessoas que estão em nosso caminho. Verdade é que um racista atropelou pessoas que protestavam contra o protesto. E a contabilidade já processa ao menos 3 mortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos estudantes se associam a repúblicas, ou seja, cada qual se enturma com aquelas pessoas cujas afinidades são maiores. E sim, dentre esses grupos existem muitos racistas, existem muitos fascistas, existem muitos nazistas. E hoje em dia, eles estão perdendo a vergonha de dizer isso. Tipo, se os negros podem defender a sua cor, por que nós não podemos defender a nossa? Se é verdade que os negros foram e são perseguidos,
muitos grupos de ativistas negros não ajudam. Tem essa idiotice de apropriação cultural, cotas para negros, essas coisas que discordo veementemente, por entender que se existe algum problema, ele é social. E de modo social deve ser tratado, e não racial. Por quê? Por incrível que pareça, não existe raça negra, não existe raça branca, existe raça humana. Porém, quando o debate é baseado em preconceitos, isso falo de lado a lado, não existe debate. Porque se a coisa já é originalmente verdade, não existe conversa. Longe de mim querer atacar a liberdade de dizer, mas as sociedades precisam criar mecanismos preventivos para evitar que a humanidade imploda em sua ignorância. No mais, valeu!